Qual é a sua opção de vida? A palavra de Deus o convida para a opção edificante. Esse é o convite de toda a palavra de Deus, mas um livro em particular pode ser olhado com esta ótica, de uma forma muito especial, que é o livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Vamos continuar pensando neste livro, um livro sobre a sabedoria de vida. E hoje nós vamos focar em Provérbios capítulo 12, verso 15. 12, 15. O livro de Provérbios você encontra logo após o livro de Salmos, e o livro de Salmos você encontra praticamente no meio da palavra de Deus, da Bíblia. Então, Provérbios 12, 15 é a porção para nós nesta noite. Mas antes de lermos este provérbio para o nosso crescimento e edificação nesta noite, vamos recordar o primeiro dos provérbios neste livro de Provérbios. O provérbio fundamental, basilar, o provérbio que deve nos nortear na interpretação de todos os outros provérbios neste livro. Em Provérbios capítulo 1, verso 17, então está esse primeiro provérbio. Vamos recordá-lo. Vamos falá-lo juntos, numa leitura uníssona. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí está o fundamento, o segredo, o temor do Senhor. E tudo mais é interpretado à luz desta verdade, o segredo da vida edificante, o temor do Senhor. Provérbios 12, 15, então, para a direção do seu coração, da sua vida nesta noite. Deus sabe onde você está, o que você precisa, e Ele vem para edificar, construir a sua vida com esta palavra. Então, que o seu coração esteja aberto e alegre para receber a palavra agora. Diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ouve os conselhos. Deixe-me ainda apontar para você mais um texto da palavra de Deus. Eu vou para o Novo Testamento, então, no ambiente da Igreja de Cristo, depois da vinda de Cristo. Provérbios, séculos antes de Jesus. Eles foram escritos séculos antes. E agora quero ler um texto pós-Jesus Cristo, nos primeiros passos da igreja. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. E eu vou ler no capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O apóstolo Paulo fala da dinâmica da igreja, da comunhão da igreja, particularmente do culto, mas todas as interações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, primeiramente. E então, aconselhem-se uns aos outros. Habite em vocês a palavra. Aconselhem-se uns aos outros. E o provérbio então diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Bem, a sabedoria popular tem o seu ditado: se conselhos fossem bons, não seriam dados, mas vendidos. Uma dessas tolices que corre na cultura brasileira está aí bem expressa. Totalmente contrário à palavra de Deus. Talvez você já namorou com este ditado popular: se os conselhos fossem bons, seriam vendidos e não dados. A palavra de Deus diz diferente, diz que o sábio ouve conselhos. O sábio ouve conselhos. Mas onde as pessoas estão buscando conselhos? Onde as pessoas estão ouvindo conselhos? Aquilo que elas acatam como direção sábia, que tem valor, que elas devem seguir.
onde os seus amigos, os seus parentes buscam conselhos. Quais são as contribuições que eles recebem e acabam norteando os caminhos e atitudes deles? Você já parou para pensar nisso? Uma vez, poucos anos atrás, conversando com uma pessoa que me procurou, vivia um problema difícil na área matrimonial, e ele começou a relatar então, e num dado momento, depois da sua introdução do assunto, ele disse: sabe, pastor, eu aprendi com as novelas. E começou então a falar das grandes sabedorias globais que guiavam a sua vida, e ele estava com aquilo tentando tratar o seu matrimônio. Que tragédia, que tragédia. Mas na verdade que as pessoas estão sendo aconselhadas pela mídia, pela Globo. A Rede Globo é o grande pastor da alma brasileira nos nossos dias. É daí para diante. Ou, quem sabe, outros pensadores, a mídia, a universidade, amigos, conselhos. Eles chegam, as pessoas ouvem, mas no lugar errado, no caminho errado. A palavra de Deus diz que temos que ouvir conselhos. O que este provérbio está dizendo é que devemos ouvir conselhos. O livro de Provérbios é traduzido do hebraico. E o livro de Provérbios pertence à literatura poética no hebraico. E eles faziam poesia diferente do que fazemos no português. Eles utilizavam muito o que é chamado de paralelismo, dois pensamentos em justa posição, como encontramos aqui. O caminho, o insensato, lhe parece justo. Em seguida, mas o sábio ouve conselhos. E há diversos paralelismos. Você lê o livro de Provérbios, por exemplo, você vai encontrar às vezes aquilo que os eruditos, linguistas dizem que são o paralelismo pertence à categoria dos paralelismos de sinônimo. Isto é, duas frases, dois pensamentos que são iguais, apenas um reforço. Outros são chamados de sintético. Dizem praticamente a mesma coisa, mas o segundo acrescenta algo mais. Este daqui cai na categoria que é chamado de antitético, isto é, duas ideias contrárias, adversas, em contraposição. De um lado, o insensato, do outro lado, o sábio. De um lado, aquele que não ouve ninguém, olha com seus próprios olhos apenas as coisas. Do outro lado, aquele que ouve. Então, duas pessoas, duas atitudes, duas formas de viver bem adversas. É uma antítese. E aí, então, quando nós olhamos essas duas colocações, e a segunda diz: os sábios ouvem conselhos, a palavra de Deus bate no seu coração, na sua mente nesta noite, dizendo: aproveite os conselhos. Aproveite os conselhos. É preciso deixar esta autossuficiência que muitos abraçam. O insensato, o caminho do insensato parece-lhe justo. Ele olha somente com seus próprios olhos, ou com os olhos daqueles que veem como ele vê, não acrescentam nada. Aliás, no livro de Provérbios aparece duas vezes a expressão: não seja sábio aos seus próprios olhos. É um perigo quando nós fazemos de nós mesmos a nossa referência e queremos navegar desta forma. Todo aquele que navega em qualquer forma sempre tem como referência algo mais além de si, ou então não chegará a lugar nenhum, muito menos ao lugar que quer chegar. Quando nós andamos, caminhamos, quando nós dirigimos o carro, nós estamos sempre usando a nós mesmos e algo além de nós como referência para chegarmos. O avião precisa de referência, senão não chega. O navio, a mesma coisa. E daí por diante, não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3:7. O caminho do insensato parece-lhe justo. Essa autossuficiência
é tola, é insensata, diz aqui este provérbio. Você está aproveitando os conselhos? Você é uma pessoa que aproveita conselhos? Você está vivendo esse drama, talvez nesta noite, Deus sabe, você sabe, essa questão, você está aproveitando os conselhos ou você é este autossuficiente? O provérbio diz, não seja autossuficiente. Entenda o seu engano se você é um desses. Procure entender. Eu sou uma pessoa que estou enganado quando penso que eu sou autossuficiente e não busco conselhos. Eu preciso eliminar isso da minha vida. É um engano. E mude então o seu jeito. Um jeito diferente. Não serei mais autossuficiente, mas vou entender que eu preciso ouvir conselhos, aquilo que aqueles que têm para me dar, possam me dar. Agora, isto não é você se tornar este inseguro ou incerto, que é jogado daqui para lá, por toda a palavra que ouve. Não é isto. Aqui está falando do caminho do sábio. E não aquele que gira, que nem uma barata tonta, a cada palavra que ouve. Não tem nenhum rumo, nenhuma direção para nortear, nem para nortear que tipo de conselhos busca. Aqui se trata do sábio. Quem é o sábio no livro de Provérbios? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio desse conhecimento é o temor do Senhor. Então, aqui está falando aquele que teme ao Senhor e haverá de buscar o conselho e a orientação daqueles que também temem ao Senhor. A orientação que vem da palavra do Senhor, da instrução do Senhor. Então, saímos da autossuficiência como pessoas sábias, temente a Deus, e então buscamos o conhecimento que também seja orientado, o aconselhamento que seja orientado pela palavra de Deus, e não por tudo aquilo que ouvimos daqui para lá, então vamos lá, ouvimos algo aqui, ouvimos ali, vamos mudar de pensamento, atitude para tudo que é lado. Não faça isto. Não isto. O livro de Provérbios tem uma direção, Provérbios tem uma direção para a sua vida, Deus tem uma direção. Então aproveite os conselhos, deixe a autossuficiência e busque essa interdependência saudável segundo a palavra de Deus. Estou falando a pessoas aqui nesta noite que têm aproveitado conselhos. Você tem olhado esse patrimônio que está ao seu redor, esse tesouro e tirado proveito, ou você é alguém que está na autossuficiência, fechado, e talvez nem se dá conta disto. Você é alguém que busca os conselhos. Aproveite os conselhos, diz a palavra de Deus. Que você seja uma pessoa aberta aos conselhos iluminados pela palavra de Deus. Você vai ser mais sábio, mais rico, diz a palavra. Então aproveite. Valorize os conselhos. A sabedoria popular diz que é coisa tola, não preste atenção, porque seria vendido se fosse bom. Bem, aqui está a antítese que eu já citei. O sábio ouve os conselhos. O sábio valoriza conselhos. O sábio vê conselhos como algo de grande valor. Sabe, nesse pensamento popular de que se conselhos fossem bons, seriam vendidos, está a tolice de que as melhores coisas, as coisas mais sublimes da vida são algo que pode ser mercantilizado, vendido. Na verdade, as coisas mais sublimes da vida não podem ser vendidas, como por exemplo o amor. E a sabedoria é a mesma coisa. O sábio ouve conselhos, ele valoriza os conselhos, ele dá valor. Quando você busca os conselhos do temor do Senhor, na comunhão do temor do Senhor, você vai ouvir o quê? O que vai acrescentar à sua vida? O que vai lhe tornar mais sábio? E sábio essencialmente? Bem, você vai ouvir um conhecimento maior da palavra. Você vai receber uma perspectiva maior da situação. Você está olhando de um ângulo. Mas há agora aquele que, além de vir com conhecimento maior da palavra, virá com um outro ângulo. Todos nós vemos as coisas a partir de um ângulo. Somos limitados. Só Deus vê de todos os ângulos. Mas na nossa comunhão em Cristo, nossos irmãos podem nos ajudar, porque nós, na nossa limitação, vemos de um ângulo, e eles também são limitados, mas eles
são, não é, outras pessoas, então eles também têm um outro ângulo. A perspectiva maior da situação lhe é dada. Um discernimento mais maduro, mais experiente. Você busca alguém que tem uma vivência maior na palavra, na vida, e pode lhe dar um discernimento mais maduro e experiente do que você tem. É preciso valorizar os conselhos, há um grande valor neles. Você vai ouvir ponderações mais informadas. Talvez alguém que tenha um conhecimento maior das coisas. Talvez nesta área em que você está lutando. Você vai conversar com alguém que tem mais informações, se dedicou mais a este problema, a estudar mais isto. Conselhos são preciosos. Você precisa valorizá-los. Eles vão dar a você aquilo que você não tem. Não pense em ser autossuficiente. Não pense que você já tem tudo. Não pense que você é completo. Valorize os conselhos. Você vai ter duas situações, ou tem diante de você a visão ampla e melhor do todo, versus a prevalecer nos limites da individualidade. Aí está. Os limites da individualidade, ou uma visão ampla e melhor do todo a partir dos conselhos. Fique com essa visão mais ampla e melhor. Ouça, valorize os conselhos. Aproveite os conselhos. Você é alguém que aproveita os conselhos? Ou você está desperdiçando os conselhos? É autossuficiente, é fechado? Que Deus, a sua palavra, mova você para este nível superior daquele que aproveita os conselhos. Mas o sábio ouve os conselhos. Que Deus o faça sábio. Que Deus faça cada um de nós sábio. Deus faça essa igreja sábia. Uma igreja de pessoas que ouvem os conselhos. Sai da autossuficiência, valoriza. Mas então é preciso ouvir os conselhos. Para tirar proveito dos conselhos, é preciso ouvir. Ouça os conselhos. Qual é o maior empecilho para você ouvir um conselho ou os conselhos? Qual é? O orgulho. As pessoas não ouvem por quê? Por causa do orgulho. Eu sei tudo, eu tenho tudo, não vou ouvir. O maior empecilho, o orgulho. Vigie o orgulho. Se você não tem aproveitado os conselhos, é possível que o seu problema está no orgulho. Outro problema, que é o maior distrativo, que é a teimosia. O teimoso não ouve conselhos. Ele está tão focado naquele que quer, do jeito que ele quer, que ele está tão entretido com aquilo, que ele se distrai com aquilo, não consegue ouvir os conselhos. Está batendo a cabeça e não para de bater a cabeça, não obstante todo mundo dizendo para de bater a cabeça. É o teimoso. Alguém teimoso na sua casa? Quem é? A sua esposa? É o seu marido? Que Deus liberte a todos nós da teimosia. É caminho de tolo. Ouça os conselhos. Nem orgulho, nem teimosia. É preciso aproveitar os conselhos. Uma riqueza, um valor. Ouça. Mas então, é preciso saber ouvir. Saber ouvir, aquietar-se, tomar tempo, atentar para o que estão ouvindo. Você está me ouvindo? Não, não está. Não está ouvindo. As pessoas não ouvem, não tomam tempo para ouvir, não procuram um bom momento para ouvir, não dão atenção ao que está sendo dito, e aí fracassam, entram em caminhos errados. Ouça os conselhos, mas o sábio ouve os conselhos. Aproveite os conselhos, ouça-os. E então refletir. Ouvir é refletir. É algo muito mais profundo do que simplesmente ouvir e passou. É preciso tempo e consideração, a reflexão. Isto que eu ouvi, como que eu devo receber, como eu devo aplicar, o que isso acrescenta para mim. Como que eu somo com aquilo que eu já sei da palavra, da direção do Senhor para a minha vida? Aproveite os conselhos. Você está desperdiçando? Não seja o insensato, que para ele
o caminho dele é justo na sua própria forma de ver, numa autossuficiência. Que você não seja assim, que ninguém aqui seja assim, que ninguém seja assim no matrimônio, fora do matrimônio, na vida familiar, na educação de filhos, filhos com os pais, que Deus nos faça pessoas que aproveitam os conselhos, sem autossuficiência, valorizando e ouvindo, mas os sábios ouvem os conselhos. Que o Senhor então nos leve a aproveitar os conselhos. Agora, procure conselheiros certos. O caminho, o que é o caminho? Diz que o insensato olha para o caminho dele. O que é caminho aí? Caminho é vida, atitudes, aquilo que eu faço e sou dia a dia. Isso é caminho aqui. Parece-lhe justo aos olhos dele, está tudo certo, e a palavra justo é estar reto, e a atitude dele está correta, não há nada a mudar, está tudo no lugar. Essa é a ideia de justo aqui. Então, para ele, para o insensato, a vida dele, do jeito que ele escolhe viver, está ótima, está reta, está correta. Mas a antítese coloca que o sábio ouve conselhos. Conselho aqui, a ideia é daquilo que auxilia, aquilo que ajuda. Ajuda o quê? No caminho. O caminho do sábio é o caminho de ouvir as ajudas. Conselho é chamado de ajudas aqui. Procurar, então, o conselheiro certo é importantíssimo. Eles ajudarão, os conselhos certos nos ajudarão a viver a verdadeira, a vida sábia, reta, a vida bem vivida, a vida edificante. É preciso aproveitar os conselhos, então. Procure. Você tem procurado conselheiros certos? Você tem se cercado de conselheiros certos? Ou você está na sua autossuficiência, não tem com quem ninguém falar, com quem você possa falar, compartilhar a sua necessidade, a sua decisão, o seu problema que você está enfrentando, alguém que possa somar, que Deus o mova para procurar conselheiros certos e você possa ser abençoado, tirar proveito dos conselhos conforme a palavra de Deus. A sua vida vai ser mais rica, menos dores de cabeça, mais acertos, uma vida de melhor qualidade, mais edificante. Então, é preciso procurar. Isto envolve ser intencional. Você precisa dizer, eu vou fazer e deve fazer. Ser intencional não é apenas ficar, olha, muito boa essa ideia de conselhos, muito boa. Na minha vida eu vou talvez fazer isso. Vou fazer. Que passos você vai tomar para trazer conselheiros e conselhos para a sua vida? Particularmente quando surgir uma necessidade, que passos você vai tomar concretos para sair da sua autossuficiência, o seu individualismo que é próprio do insensato e se tornar alguém sábio que dá então o passo na direção do aconselhamento do conselho. Procurar conselheiros certos é fundamental para tirar proveito, aproveitar conselhos. É preciso ser então intencional, não apenas um mero desejo, mas passos, iniciativas concretas na direção. Nisso, não se esqueça, rejeite aconselhamento humanista. O que é aconselhamento humanista? A palavra humanismo às vezes é usado para falar de filantropia. Não é sobre este sentido que estamos usando aqui, com esse sentido, esta palavra. Humanista no sentido do ser humano no centro. O ser humano ser sua própria referência. É preciso rejeitar o aconselhamento humanista quando você tomar a iniciativa de procurar conselheiros certos. É preciso rejeitar todo tipo de conselho e pessoas que aconselham a partir do ser humano. Você vai encontrar uma porção de vertentes que nasce do aconselhamento humanista. Você vai ver muitas vezes pessoas com aquilo que chamamos de ética tribal. Para eles o certo e errado é estabelecido por aquilo que são os nossos chegados. A ética tribal. Então, lá está a tribo.
Tem a tribo que nós conhecemos da cultura indígena, e depois está muito na moda também tribo para a nossa cultura. Então tem a tribo. A minha turma está sempre certa. O que é errado? Todo aquele que for contra o que a minha turma é ou quer. É assim. Então o certo ou errado não é algo objetivo, que será sempre certo ou errado. Não, vai depender daquilo que é bom para nós, para o nosso grupo. A cultura brasileira tem uma manifestação muito interessante disto. Sérgio Buarque de Holanda escreveu o livro Raízes do Brasil. Ele fala do homem cordial. O homem brasileiro é cordial. Ele não caminha por princípios, diz ele. Ele caminha por aquilo que tem a ver com o seu coração. Cordes. Aquele que é chegado meu, entendeu? Amigo do meu peito. A gente fecha um com o outro. Se ele roubar um banco, eu vou dizer que ele está certo. Eu vou dizer que ele não roubou não, que é mentira, porque ele é meu amigo. E eu espero que ele faça o mesmo comigo também. Porque nós somos dois chapas. Estamos fechados, médica tribal. Aí você vai ouvir conselho nessa direção. Cuidado, isso é comum na sociedade. A ética egocêntrica. Você vai, senta lá para ouvir um conselheiro humano, até paga e diz: eu estou com um problema no casamento, assim. E aí te é dito a você: você precisa se liberar para viver a sua felicidade. No meio dessa palavreada bonitas aí está a miséria de um aconselhamento humanista totalmente egocêntrico. Porque no matrimônio, os dois vão ter que abrir mão desse negócio da minha felicidade e encontrar uma felicidade comum. E daí por diante. A ética da esperteza é a que você mais vai ouvir. Pai, estou com um problema assim, fiz. Pai, não conta para ninguém. Não conta para ela. E daí por diante. A esperteza. Conselhos que estão sobrando aí à nossa volta. Aquele que é contencioso. É mesmo? Vai lá e faz igual. Dá o troco. O imprudente. Aqueles conselhos que enviam a pessoa para o caminho da destruição, para o pior. Há também o conselheiro que é o manipulador, aproveitador. Cuidado, rejeitar os caminhos humanistas, caminhos, conselhos que vêm do próprio ser humano. Não tem nada a ver com o temor de Deus, que é o princípio de tudo. É o basilar. Então, aproveitar os conselhos é algo que você precisa fazer. Precisa procurar conselheiros certos, não conselheiros insensatos segundo a sabedoria humana, que é desprovida do temor de Deus. Tudo começa com a base, o fundamento do temor de Deus, e nós sabemos que o encontro com o temor de Deus é o encontro com Cristo. Cristo morreu a minha morte. Eu dos meus caminhos tolos venho à cruz para clamar perdão e transformação. E viver uma vida no temor de Deus. Uma vida onde não mais serei guiado pela sabedoria humana, pela insensatez do meu coração, a minha autossuficiência, mas pela minha dependência de Deus, temendo em todas as coisas e seguindo a vontade dEle. E a maravilha, a palavra de Deus diz que nós temos um grande conselheiro, o Espírito Santo. Grande conselheiro. Jesus falou sobre o Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Eu vou, mas enviarei um outro conselheiro. A palavra no original é aquele que vem estar ao nosso lado. A palavra do grego é aquele que se coloca ao nosso lado. E ali então anda conosco, nos aconselhando, nos mostrando o caminho. Nos apontando as verdades da palavra de Deus. Nos mostrando como viver. E aí, nesta convivência toda do Espírito Santo, é que entra a igreja, a comunhão dos santos, sobre a qual falamos domingo, baseado em Efésios.
a comunhão dos santos. No meio do povo de Deus, eu que temo ao Senhor, a partir do encontro com Ele, no arrependimento e transformação em Jesus Cristo, uma nova vida de temor a Deus, serei aconselhado por aqueles que também têm esta mesma sabedoria, também temem a Deus em Jesus Cristo. Aí então encontro aquilo que o provérbio está me ensinando. Encontrar a sabedoria, o caminho melhor, ouvindo conselhos dentro da palavra de Deus, conselho então que haveria de encontrar na comunhão. Na comunhão. É preciso procurar conselheiros certos. Ouvir conselhos, ser proativo, ser intencional, mas ir na direção certa, iluminado pela palavra, buscar o conselho que vem da referência do temor de Deus. Onde você está buscando conselhos? Você está tirando proveito de conselhos? É preciso procurar conselheiros certos. E aí então, aquelas iniciativas práticas são necessárias. Construir relacionamentos. Você está na igreja de Jesus Cristo, construa relacionamentos. Você vai ter conselheiros acessíveis à mão, com quem você pode orar e conversar sobre as suas decisões e passos a tomar, lutas, construir relacionamentos. O que é a igreja de Jesus Cristo, senão primeiramente uma interação entre aqueles que foram transformados em Cristo, perdoados e vivem no temor de Deus. Relacionamento é tudo na igreja, na vida cristã. Nenhum de nós foi criado para ser autossuficiente, individualista. Mas é preciso se relacionar corretamente, isto é, com aqueles que podem nos aconselhar. Construir relacionamentos. Você está isolado na igreja, não faça isto. Enriqueça a sua vida. Tome a iniciativa de construir relacionamentos. E dê liberdade para as pessoas, então, falarem aquilo que você precisa ouvir. Peça orientação. Tome o passo de chamar e dizer, olha, eu queria conversar com você. Eu preciso ouvir alguma orientação e eu creio que você pode me ajudar. Busque, não fique no canto dizendo, alguém vai saber que eu tenho uma necessidade e vai me procurar. Eu serei o centro do universo, porque todo mundo vai notar. Não faça isto. Viva a comunhão, tome a iniciativa. Aproveite os conselhos. Estou falando aqui a corações que aproveitam conselhos. Esta riqueza da vida cristã. Que tragédia. Crentes em Jesus Cristo, dentro da comunhão de Cristo, atravessando sozinhos tantas lutas, enfrentando decisões complexas para eles, sem lançar mão dos conselhos que podem encontrar na comunhão em Cristo Jesus. Conselhos que estão sobre a plataforma temor do Senhor. Temor do Senhor. Aproveite os conselhos. Busque conselheiros certos. Mas cabe uma palavra aqui. Não deixe você de ser um conselheiro para alguém que precisa. Coloque a sua vida no temor do Senhor. Procure conhecer os parâmetros da palavra. E seja você uma referência, um auxílio para alguém. Alguém talvez precisando do seu auxílio, do seu conselho. Peça que Deus o prepare. Que lhe ensine a ser aquele que tem os conselhos que levam as pessoas, seus irmãos, a serem mais sábios. Você venha contribuir para a edificação. Não seja você alguém de uma mão na rua, de uma mão só. A vida cristã, a comunhão é de duas mãos. Colossenses diz, habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Primeira coisa é a palavra de Deus. Essa que nos ensina o temor do Senhor, o caminho de Cristo, o encontro com Deus em Cristo pela cruz, a nova vida, a transformação, essa nova vida no temor do Senhor. Primeiro a palavra de Deus, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés.
Primeiro, habitar ricamente a palavra de Deus em nós. E depois, aconselhem-se uns aos outros. Não vou lhe passar a minha última esperteza, mas aquele discernimento que eu vou lhe passar será em consonância com o que a palavra de Deus diz. E ela fala sobre tudo o que precisamos. Aproveite os conselhos. É você alguém que está aproveitando conselhos ou não ouve ninguém? Quantos crentes, inclusive, dando tantas cabeçadas porque não tiram proveito dos conselhos na comunhão em Cristo Jesus. Que Deus edifique cada vida aqui, segundo a palavra, uma vida melhor, uma qualidade melhor. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, mas os sábios ouvem conselhos. Nunca se esqueça. E que Deus o torne sábio, e então a vida mais abençoada. Vamos orar?